Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma exposição doutrinária do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Nós vamos aguardar mais um minuto, os irmãos ainda estão chegando. Acredito que nós podemos começar, então. Boa tarde a todos, novamente, a mais uma exposição doutrinária do Centro Espírita Bezerra de Menezes. O nosso abraço fraterno, boas-vindas a todos os irmãos. E antes de nós começarmos a exposição de hoje, apenas dando rápidos avisos, né, sobre as atividades da nossa casa. Então, avisar a todos que o Centro Espírita Bezerra de Menezes continua com as suas atividades presenciais suspensas. Por outro lado, nós continuamos com várias atividades acontecendo de forma remota, online, através do YouTube, ou também através de contatos com a rede social. Então, eu gostaria de avisar sobre as palestras. Elas estão sendo feitas virtualmente, e nas segundas-feiras, como hoje, às 14 horas, nas quintas-feiras, às 20 horas, e aos sábados, às 18 horas. Então, estão todos, desde já, convidados para um desses momentos de exposição doutrinária aqui pelo YouTube, acessando pelas redes sociais também da casa do Centro Espírita Bezerra de Menezes, Balneário Camboriú. Um aviso sobre o atendimento fraterno. Aqueles nossos irmãos que gostariam de receber um atendimento, ter uma conversa fraterna, esclarecimentos à luz da doutrina espírita, estão necessitando de um conforto, de um consolo, podem entrar em contato conosco através da rede social do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Lá haverá um número de WhatsApp e poderá ser, então, agendado esse atendimento fraterno no número de WhatsApp, onde 2 trabalhadores da casa, então, farão essa conversa com o irmão que estiver necessitado, tá bom? Então, basta usar esses canais para fazer o agendamento do dia e do horário para o atendimento fraterno. Hoje, então, nós vamos estar recebendo a nossa irmã, trabalhadora da casa, Rosimere do Nascimento. Ela vai trazer para a gente o tema que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, do item 11 a 17, que se chama Escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalos. Então, eu vou colocar a Rose na tela conosco, para a gente dar início ao trabalho de hoje. Rose, muito boa tarde. Boa tarde, Gilda. Obrigada pela conversa, bem-vinda, pela parceria. Muito obrigada. Boa tarde. Eu que te agradeço. Rose, a gente vai fazer agora, então, a leitura de um texto e, na sequência, a nossa prece. Eu vou te passar a palavra, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. O texto de hoje eu escolhi, e eu vou ler na tela aqui do computador, se chama Ciência e Temperança. Ela se encontra no livro Vinha de Luz. É o capítulo 112. Quem sabe precisa ser sóbrio. Não vale saber para destruir. Muita gente, aos primeiros contatos com a fonte do conhecimento, assume atitudes contraditórias, impondo ideias, golpeando aqui e acolá. Semelhantes expositores do saber nada mais realizam que a perturbação. É por isso que a ciência, em suas expressões diversas, dá mão forte a conflitos ruinosos ou inúteis em política, filosofia e religião. Quase todos os desequilíbrios do mundo se originam da intemperança naqueles que aprenderam alguma coisa. Não esqueçamos, toda a ciência, desde o recanto mais humilde ao mais elevado da terra,
exige ponderação. O homem do serviço de higiene precisa temperança, a fim de que a sua vassoura não constitua objeto de tropeço. Tanto quanto o homem de governo necessita sobriedade no lançamento das leis, para não conturbar o espírito da multidão. E não olvidemos que a temperança, para surtir o êxito desejado, não pode eximir-se a paciência, como a paciência, para bem demonstrar-se, não pode fugir à piedade, que é sempre compreensão e concurso fraternal. Se algo sabes na vida, não te precipites a ensinar com quem tiraniza, menosprezando conquistas alheias. Examina as situações características de cada um e procura, primeiramente, entender o irmão de luta. Saber não é tudo, é necessário fazer. E para bem fazer, o homem algum dispensará a calma e a serenidade, imprescindíveis ao êxito, nem desdenhará a cooperação, que é a companheira dileta do amor. Esse texto, então, ele foi ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Convido a todos agora para a nossa prece, elevando o nosso pensamento a Deus, nessa tarde de vida, de luz, pedindo a espiritualidade ilumine este momento que já vem sendo preparado durante todo o dia para nós com muito amor. Rogamos que as energias do mais alto nos envolvam com seu amor, com as suas vibrações, que estejamos todos abertos para receber palavras de carinho e esclarecedora da nossa tão iluminada doutrina. Rogamos a Deus iluminar a nossa expositora dessa tarde e que tenhamos todos a atenção para receber esses ensinamentos. E assim, pedimos a autorização para iniciarmos a exposição doutrinária de hoje. Que assim seja. Rose, te deixo com a palavra, então, uma boa palestra. Obrigada, Gilda. Boa tarde a todos mais uma vez. Que assim seja, esta bela oração que acabamos de ouvir. O texto que a Gilda leu é basicamente um resumo de tudo que nós vamos falar agora. E a gente se encanta quando vê a nossa doutrina tão conectada, como que se estivéssemos todos juntos, planejando juntos, né? Capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro o coração. Item 11 ao item 17. Escândalos, se vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a. Tão sério isso, tão chocante, né? É quase que uma ordem de Jesus. Mas como nós estudamos a personalidade doce do Mestre, a sua brandura, a sua capacidade de compreender e de amar os seus irmãos, nós entendemos perfeitamente que Jesus não nos induz à ideia de cortar a mão, e sim nos mostra a responsabilidade que nós temos diante de uma situação de escândalo. Então, se nos dermos por conta que estamos prestes a escandalizar com nossas opiniões, com nossas atitudes, como diz no texto, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo vem. Então, este homem prestes a causar uma situação desta natureza, é preciso que ele saiba da sua responsabilidade. Se alguém escandalizar a um desses pequenos, eu vos declaro que no céu seus anjos vêm.
É tão sério e é tão envolvente isso, que nós deveríamos ter um cuidado extraordinário com nossas palavras, principalmente quando nos referimos a opiniões que damos a respeito desta ou daquela situação. Porque nessas situações estão envolvidas criaturas as quais nós podemos prejudicar com a nossa palavra. Principalmente que nos arvoramos de conhecedor da lei divina, né? Muitas vezes nossas atitudes, principalmente nós, aqueles que falamos na tribuna, nós somos como condutores, muitas vezes, daqueles que não têm conhecimento. Então, é muito importante, porque o cristão, ele nunca julga, nunca. Ele observa, ele aguarda e se prepara de forma a entender o que está acontecendo para servir da melhor maneira possível. Servir e não julgar. Jamais julgar. Então, tende muito cuidado em não desprezar nenhum desses pequenos. Eu vos declaro que no céu seus anjos veem sem cessar a face de meu Pai que está nos céus. Olha que sério. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. E o que estava perdido, que se levante, vagarosamente, mas que se levante, que retome a sua jornada, para que as coisas comecem, então, a andar pela estrada correta. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é motivo de escândalo, cortai-os e atirai-os longe de vós. Mais uma vez repetimos, Jesus apenas usou deste linguajar para que nós pudéssemos compreender a responsabilidade que são os nossos atos, os nossos pensamentos, as nossas palavras diante das atitudes ou do comportamento dos nossos irmãos. Então, se vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. É melhor para vós que entreis na vida não tendo um olho, que terdes os 2 olhos e serdes precipitados no fogo do inferno. Está em Mateus, capítulo 18, versículos de 6 a 11, e capítulo 5, versículos de 29 a 30. Amigos, tem uma coisa que eu gostaria de vos lembrar do Evangelho, uma passagem muito importante para que a gente sinta na nossa pele as situações, né, que viveram esses nossos irmãos ao tempo do Evangelho e que pode sim ficar bastante claro o que nós desejaríamos, exatamente como Jesus fala. Tá? Nos lembramos da passagem em que Jesus, preso, estava diante de Pilatos. E Pilatos precisava dar o seu veredito, culpado ou inocente. E ele tinha no coração uma tristeza muito grande, porque ele não via naquele homem culpa nenhuma. Nada, absolutamente nada. E sua esposa também o advertira. Durante a noite, ela tivera sonhos com aquele homem. E nos sonhos, muitas criaturas gritavam que ele era inocente e ela também achava que ele era inocente. Então ela não queria que ele condenasse aquele homem. Ela desejava que ele livrasse aquele homem das mãos dos judeus. E ele faz esse pedido, ela faz esse pedido a Pilatos, tomada de emoção. E naquele momento Pilatos precisava tomar uma decisão. E não querendo se envolver diretamente no assunto, ele dá um passo para trás, pede a bacia com água e diante de todos ele lava as mãos. Há 2000 anos atrás, são 20 séculos, e por tantos outros séculos serão lembradas as palavras da esposa
do Pilatos, pedindo a ele que não imputasse pena alguma àquele homem. E ele, diante daquela multidão, lavando as mãos e entregando aquele homem inocente na mão dos fariseus sedentos de sangue, pois aquele homem que ali estava não era culpado, mas abalava as estruturas do poder dominante da igreja, do poder dominante do templo, né? E isso prejudicava intensamente eles. E Pilatos percebeu isso, mas ele não quis se envolver, ele não quis. Mais tarde, sofrendo as consequências do seu ato, que por muito tempo ele passou todos os dias e as noites lavando as mãos, porque as via com muito sangue, então este homem enlouquece e acaba se jogando na cratera de um vulcão. E por quantas outras encarnações esta cena o acompanhou. Quantos sofrimentos aconteceram depois disso? Se Pilatos pudesse voltar atrás, preferia ele, naquela encarnação, ter nascido sem as duas mãos. Com certeza. Seria essa a escolha dele. Que tivesse as duas mãos cortadas, né? Para que não viesse a ter aquela atitude diante da multidão. Por isso que nós entendemos o que Jesus quer dizer, que muitas vezes nós, depois do fato acontecido, depois do escândalo se tornar público, nós, ao refletir profundamente em tudo o que aconteceu, desejaríamos nunca ter visto, nunca ter ouvido, nunca ter falado, nunca ter agido daquela maneira. É preciso que haja escândalo, disse Jesus, porque os homens, sendo imperfeitos sobre a terra, eles são inclinados a fazerem o mal, porque a imperfeição está atuando através deles. A ignorância, não sabendo dos fatos, das coisas, eles acabam agindo desta maneira. Mesmo que o intelecto já tenha encontrado esses ensinamentos, como disse no texto que a Gilda leu no início, é necessário a maturidade, é necessário a vivência dos fatos, aprender para depois viver e, por fim, apreender. Sem a vivência dos fatos, sem sentirmos aquele ensinamento na nossa pele, no dia a dia, nós não amadurecemos para essa grande verdade. Então, ainda somos suscetíveis, né, de provocar situações que mais tarde vamos nos arrepender. Então, sendo imperfeitos sobre a terra, somos inclinados a fazer o mal, e as más árvores dão maus frutos. Por isso o Evangelho nos aconselha a cuidar com nossos pensamentos, porque tudo começa no pensamento. É no pensamento que nós compreendemos profundamente o que está nos sendo dito. E se nós tivermos um tempo para pensar naquilo, para avaliar, usando os critérios da lei divina, sim, porque a lei está lá na questão 621 de O Livro dos Espíritos, está escrita na nossa consciência. Então, é a nossa consciência que deverá ser consultada, né? À luz dos ensinamentos do Evangelho, nós vamos em busca das palavras da lei, e ela com certeza nos dará um roteiro de luz. Então é preciso, pois, entender essas palavras, que o mal é uma consequência da imperfeição humana. O mal um dia deixará de existir. Quando o homem alcançar a perfectibilidade, o mal deixará de existir. Então não haverá necessidade mais de qualquer tipo de reparação, né? É necessário que escândalo venha, porque estando os homens em expiação sobre a terra, é preciso que aconteça a reparação dos seus atos, né? Então, eles punem a si mesmo pelo contato com os seus vícios,
com as suas dificuldades, com a sua ignorância, né? Então, acabam se tornando as primeiras vítimas das inconsequências, né? Acabando por compreender os seus inconvenientes, sofrer a amargura, né, da reparação, da, da justiça, né, da lei de Talião. Quando estiverem cansados de sofrer o mal, né, procurarão o remédio do bem. É por isso que nós não precisamos nos preocupar. Muitas vezes pensamos, mas então o mal vai durar para sempre? Porque os homens são maus, né? Porque se o mal desaparecer, Deus estará privado, né, de um poderoso meio de castigar os culpados. Deus não castiga. A lei de ação e reação é que faz o seu trabalho. E quando não houver mais a ação equivocada, deixará de existir a reação, né? O sofrimento não será mais necessário. Suponhamos que a humanidade transformada em homens de bem, né? Ninguém procuraria fazer mal ao próximo. Ninguém ia fazer mal a ninguém, né? Então, todos seriam felizes porque todos seriam bons. Né? Fica muito clara essa questão, né? Assim é nos mundos avançados, né? Nos mundos em que o mal já foi extinto, as criaturas vivem a felicidade perene, tranquila, né? Mas diz o nosso Evangelho, no item 16, mas ai daquele por quem vier o escândalo, ou mas ai daquele por quem o escândalo venha. Quer dizer, o mal sempre será o mal. Mesmo que a criatura que está sofrendo o escândalo esteja fazendo um resgate na sua vida, ai daquele por quem vier o escândalo, porque enquanto um resgata, o outro se compromete. Deus não impõe nenhum castigo, Deus não instiga o homem o mal, jamais, jamais. Nós apenas caímos nas nossas próprias redes, né? As redes dos vícios, da maledicência, né? Muitas vezes sem informação correta, passamos adiante, né? Vamos prejudicando as pessoas, sem nos darmos por conta da nossa responsabilidade, né? Servimos de instrumento para a justiça divina, apenas de instrumento, porque Deus administra este mal que nós vamos, este veneno que nós vamos destilando, né? E o encaminha para aquelas criaturas que têm necessidade. E essas criaturas vão tirando de si, né, do seu perispírito, as manchas que o conspurcam, né? Os sinais, né, da sua inferioridade vão ficando para trás, né? Afinal de contas, quando um pai sofre a ingratidão do filho, muitas vezes ele foi um filho ingrato. Pode ter até a situação de não ter sido nessa existência, mas ter sido em outra, e assim vice-versa. Um pai mau pode, o filho também ter sido um mau pai em uma outra existência, ou nessa mesma. Então, a seu turno também sofrerá o revés, né? Então, por isso Jesus disse: a vossa mão é uma causa de escândalo, cortai-a. Né? É uma figura enérgica, é uma figura assustadora. Mas como nós usamos o exemplo do Pilatos, como nós podemos nos lembrar da negação do Pedro, desejaria o Pedro naquela hora ser mudo, né? Tem um livro que diz, Diógenes Mandino, parece-me que é a Ressurreição, o livro, que ele faz uma figura mais ou menos assim, que Jesus nega, que Pedro nega Jesus por 3 vezes. E quando o galo canta e ele cai em si do que ele acaba de fazer e que Jesus havia previsto aquela situação,
ele começa a suar e suar muito e a derramar lágrimas e dá uns passos assim trôpegos, né? E cai de bruço na poeira, né? E as lágrimas e o suor se misturam com a poeira, formando uma lama grossa, né? Que fica grudado na pele do Pedro. E que depois de chorar copiosamente, ele se levanta com coragem, porque o seu rosto, naquele momento, está encoberto pela máscara do barro da terra, da matéria, do medo, né? Do medo, porque é uma coisa bem material o medo, né? É uma situação bem ainda do período, né, da ignorância humana, a falta de confiança, né? Então ele se sente protegido por aquela máscara de barro e aí ele avança. Ele diz Ogemandino que ele diz que sonha com esses fatos muitas vezes e que esses fatos eram muito vivos na memória dele. Então ele resolveu relatar e ele disse que Pedro é levado até a casa da mãe de Marcos. E lá ele fica por 3 dias e 3 noites, sofrendo uma febre altíssima. E aí nos imaginamos, né, na mesma situação do Pedro. Desejaríamos extinguir a vida, acabar com tudo. Mas não é isso que Jesus está falando a nós outros. Não. Olhe só o que ele nos diz. Ele nos fala com muita clareza que seria melhor que nós amarrássemos uma mó de azeia, né, no nosso pescoço e nos jogasse no mar, fôssemos ao fundo do mar. Ele não estava instilando em nós o suicídio, não, não era isso que ele queria nos dizer. O que ele está nos falando é muito claro, é a lei de Italiano, que nós vamos sofrer aquilo que nós estamos fazendo outros sofrerem agora. Então ele diz que eu vou explicar primeiro o que é mó. Né? Mó de azenha são 2 discos de pedra imensamente pesados. Né? Eles são sobrepostos e um anda para a direita e o outro para a esquerda. É para moer grãos. Né? Um asno puxa numa alavanca, vai girando e as rodas vão passando uma pela outra e os grãos que estão entre elas, entre essas duas, esses 2 círculos de cimento, de pedra, 2 círculos de pedra, não é cimento, 2 círculos de pedra, eles vão moendo esses grãos, né? Então, é muito pesado. Então, é uma grande pedra de moinho, tá? Então, é um instrumento composto de 2 discos de pedra. Imagine esse disco de pedra amarrado ao nosso pescoço, que fica entre o nosso intelecto e o nosso coração, né? Carregando este peso, nos lembrando dos compromissos que nós já tivemos no passado, a responsabilidade de escândalos, fatos vividos por nós outros lá atrás. Então é melhor, sim. Hoje, nós nos jogando no mar da vida com a pedra amarrada ao nosso pescoço, mantendo o equilíbrio entre o intelecto e o coração, né? O sentimento e a razão, nós vamos nos esforçando com dores, com sofrimentos para nos manter em cima d'água, no oceano da vida, né? Quer dizer, não tem importância o sofrimento, não tem importância a dor, porque é para um bem maior, para o bem da minha depuração, para o bem da limpeza do meu perispírito, para que o meu espírito alcance um estágio melhor, adquira leveza. Né? Então, tudo vale a pena. É isso que Jesus quis nos dizer. Ao contrário de suicídio, é vida em abundância. E é isso que Jesus quer nos dar.
vida em abundância. E se nós permanecermos na ignorância, é morte em vida. Não tem o menor sentido. Os prazeres da terra, além de serem grosseiros, são efêmeros. São como fogos de artifício. Podem brilhar, causam até uma luz, um clarão, mas imediatamente se apagam, viram cinza. É exatamente assim. Portanto, quando nos lembrarmos que a caminhada está um tanto quanto difícil, vamos lembrar da mó, da azenha, a pedra do moinho. Precisamos nos manter na superfície com o equilíbrio da razão e do coração. Lembrando o texto que a Gilda colocou no início, não adianta apenas nos intelectualizar. É preciso uma combinação com o sentimento, com o nosso coração. É preciso haver uma consciência da lei, para que, sendo consultada, sempre que houver necessidade, e fazer parte da nossa vida, dos nossos atos, dos nossos pensamentos, termos, então, discernimento para as decisões, antes que elas se assenhorem do nosso pensamento, antes que elas tomem corpo dentro de nós e nos conduzam por caminhos tortuosos e perigosos. Abençoe-nos, Jesus, ilumine-nos, porque os teus ensinamentos, cada vez mais, estão nos ofertando verdadeiros faróis luminosos, nos direcionando para lugares, como dizem os espíritos, inimagináveis, de paz e de serenidade, porque ainda não tivemos a oportunidade de conhecer esses lugares, mas estamos caminhando para isso, né? Então, sempre que houver em nós uma situação de dúvida, vamos consultar a nossa consciência, vamos trabalhar com o Evangelho aberto dentro de nós, porque é isso que o estudo faz. O estudo consciente e diário do Evangelho abre as suas páginas sem que ele esteja nas nossas mãos. É dentro do nosso coração que ele se fixa. Que Jesus nos abençoe, amigos queridos, e nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Rose, muito obrigada pelas palavras. Fica o convite, né, para uma próxima exposição, desde já. Isso. E gratidão pelo ensinamento, né? Aprendemos muito. Obrigada, querida, obrigada. São os espíritos, viste que o texto que você leu tinha tudo que ver com o nosso tema? Lindo, a espiritualidade trabalhando, né? Eu que agradeço. É, isso mesmo. Eu vou convidar todos agora para a gente fechar os olhos, envolvidos por essas palavras, por esse ensinamento tão profundo que recebemos nessa tarde. E sentirmos essas vibrações, essas energias que vão nos completando célula a célula e nos fazendo vibrar e refletir. Agradecemos a Ti, Senhor, por esse momento de bênção e de esplendor. Agradecemos a vida e rogamos que nos fortaleça para que possamos estudar, para que tenhamos força para aprender cada vez mais. Agradecemos profundamente por nos dar o caminho do Evangelho,
nos trazer essa doutrina tão maravilhosa. Gratidão, e pedimos assim a permissão para encerrar os trabalhos dessa tarde. Que assim seja. Que assim Muito seja. obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. E também fica o convite a todos aqui para que acompanhem a próxima palestra na quinta-feira, às 20 horas. Convidados desde já. Rose, de novo, muito obrigada. Obrigada, amada. Uma boa tarde a todos.